Olá, queridões, a gente se encontra para mais um assunto, dessa vez imperialismo. O imperialismo é um tema super importante por definir, de certa maneira, o século XIX e ele afeta de grande medida as coisas que vocês vão ver no começo do século XX. A Primeira Guerra Mundial tem muito a ver com esse tema. Para quem está avançando nos estudos de história, no final do ensino fundamental ou no final do ensino médio, esse tema é certamente essencial para entender o contexto da política e da economia do planeta mesmo dentro desse período. Nessa imagem aí, que é uma gravura super comum, aparece muito nos livros de história, a gente tem algumas das potências europeias representadas aqui embaixo, Inglaterra, Alemanha, Rússia, disputando o controle da China. Vocês vão entender um pouquinho melhor por que essa gravura se coloca dessa forma, dessas potências aí disputando o controle da China, com base no que a gente vai ver em imperialismo. E para começar a gente precisa pensar no conceito de imperialismo. Para a gente explorar melhor esse conceito, eu primeiro queria fazer uma conexão aí com outras áreas. Essa é uma matéria que você pode acabar encontrando em geografia, e é comum que em geografia se utilize também o termo neocolonialismo. Aliás, até o seu professor de história pode estar utilizando esse termo. Eu particularmente prefiro utilizar o termo clássico, que é imperialismo. Eu puxei aqui um printzinho da tela do site significados.com.br, que traz para a gente o significado da palavra imperialismo. Ele diz que imperialismo é uma política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Eu achei legal que esses caras vão lá atrás, assim, eles pegam um conceito desde de exemplos de imperialismo, como ele coloca aqui, no tempo antigo, no Egito Antigo, Macedônia, Império Romano, ou seja, de civilizações que se expandiram, que controlaram outras, e traz o conceito para os tempos atuais, que é nessa partezinha mais aqui embaixo. O imperialismo contemporâneo pode ser também denominado como neocolonialismo, que é uma referência que eu já apresentei para vocês, e por possuir muitas semelhanças com o regime vigorado entre os séculos XV e XVI do colonialismo. A diferença, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, é essa parte aqui, ó. Imperialismo é a política de expansão e domínio territorial ou cultural e econômico de uma nação sobre a outra, e ocorreu na época da Segunda Revolução Industrial. Para quem lembra da Revolução Industrial lá na Inglaterra, no século XVIII, anos 1760, 1780, a Segunda Revolução Industrial seria um momento onde outros países já teriam iniciado o estabelecimento das suas indústrias, especialmente a Alemanha, França, e no momento onde surgem novos e importantes mecanismos de produção. Aí a gente está falando da energia elétrica impulsionando as máquinas, do telégrafo, que era uma forma de comunicação anterior ao telefone, mas super importante para conectar regiões distantes. Tá? Isso é importantíssimo para a gente entender essa noção de imperialismo, de um país procurando controlar o outro, com interesses de domínio territorial, cultural e econômico, como cita aí o trechinho do significados.com.br. Bom, como eu disse para vocês, o imperialismo está ligado, de certa maneira, à Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra inicialmente. Essa aqui é uma imagem das clássicas que mostra a mudança no cenário da Inglaterra. A gente vê a convivência das indústrias que estão se formando e da vida ainda rural, com animais e tal. Só que aqui a gente está falando de um outro momento, já uns 100 anos à frente da Revolução Industrial, tá? Um momento onde a gente tem a expansão das indústrias pela Europa. Esse mapa aqui, ainda que não esteja em português, ele é bem útil para ver isso, porque ele sinaliza aqui com cores os locais envolvidos na Revolução Industrial. Primeiro ele coloca numa cor mais forte o centro da Revolução Industrial, que foi a Inglaterra, e o período que a gente está estudando do liberalismo, ele mostra que são os países que se desenvolveram aqui nessa cor um pouco menos escura, que desenvolveram suas indústrias no século XIX. Aí ele marca a França, a Suíça, a Alemanha, Bélgica, Holanda. Tá? Ele ainda fala de países que vão se desenvolver no século XX, mas o nosso foco é esse aqui. Tá? Aquele que se desenvolveu lá no começo da Revolução Industrial, século XVIII, e os que se desenvolveram nos anos 1800 e tal, século XIX. E onde é que a gente conecta então a Revolução Industrial e esse sistema econômico que ela foi gerando? E o imperialismo?
O imperialismo ele acontece no momento onde existe um encontro mesmo entre o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial. O que a gente quer dizer com isso? Lá no começo da Revolução Industrial, a gente começa a ter pessoas que começam a controlar as indústrias, o comércio, são os capitalistas responsáveis pela indústria. A burguesia, né, as pessoas que dominam os meios de produção industrial. No outro lado, a gente tem na sociedade também uma pessoa que tem potencial financeiro, que tem uma importância econômica grande, que é o cara que tem dinheiro de fato, é o dono do banco, o cara que consegue investir, fazer empréstimos. E o momento do imperialismo é um momento onde se expande o capitalismo às custas da junção desses dois caras, ou seja, da aliança entre os donos dos bancos e os donos das indústrias. O dinheiro de um financia o outro e vão automaticamente lucrando dos dois lados. Assim que se conseguiu expandir, por isso que esses países tentaram controlar e dominar outras regiões. Porque pela primeira vez existia gente com capacidade para explorar essas regiões, montar indústrias, ferrovias, explorar minas, e gente com o dinheiro para financiar essas indústrias, essas ferrovias e essas minas em outros lugares do mundo. Bom, e agora que a gente já discutiu o conceito de imperialismo, a gente parte para explorar situações de imperialismo. O primeiro caso é o imperialismo na América, no nosso continente, muito guiado por um presidente americano chamado James Monroe, esse camarada aqui, que estabeleceu uma doutrina diplomática, ou seja, a forma como os Estados Unidos iam lidar com os outros países. A doutrina do Monroe era América para os americanos, esse lema que está aqui embaixo. Na prática, o que o Monroe defendia era que as potências da Europa, e aí a gente está falando da França, da Espanha, da Inglaterra, não deviam influenciar ou se meter na vida dos países da América. Esse cara falou isso no começo do século XIX, num período onde as independências ainda estavam acontecendo, inclusive a do Brasil. Então eles tinham um certo medo de que as potências europeias tentassem recuperar as colônias que existiam aqui e automaticamente, se fizessem isso, iam prejudicar os interesses dos Estados Unidos. Era muito melhor para eles que os países da América tivessem, de certa maneira, dependentes e atrelados aos Estados Unidos e não à Europa. Essa política diplomática do Monroe se complementou depois com outro presidente americano, aqui representado numa charge. O nome desse cara é Roosevelt, na verdade, Theodore Roosevelt. E ele foi responsável por uma nova diplomacia, que é o que esse bastão está mostrando aqui. Curiosamente, a lógica dele era a de Big Stick, grande porrete. Ele dizia que os Estados Unidos tinham um porrete longo e grande, capaz de atingir qualquer país na América, ou seja, de impor os interesses americanos em qualquer região na América. A ideia dele era garantir que os Estados Unidos pudessem ter seus interesses atendidos por todo o continente, por isso o porrete longo, que poderia bater até em regiões distantes para fazer os Estados Unidos alcançarem aquilo que eles queriam. Os dois casos mais marcantes em que os Estados Unidos usaram esse tipo de política foram em Cuba. Tá? Cuba é essa ilhazinha aqui, bem ao centro da América, bem próximo do centro ali, na América Central. Os Estados Unidos participaram da independência de Cuba e impuseram uma regra na Constituição que existe até hoje, de que parte do território de Cuba ia ser dos Estados Unidos. A influência foi muito forte, hoje lá fica uma prisão, vocês talvez já tenham ouvido falar, chamada Guantánamo, onde ficam alguns prisioneiros de terrorismo. E o outro caso, mais emblemático, é o Panamá, esse país aqui bem saindo aqui da América do Sul. Essa região já foi da Colômbia e os Estados Unidos tiveram um papel importante de influência ali, porque ela é, se você reparar, uma região muito fina, né, um pedacinho só de terra, e se percebeu com as tecnologias que estavam sendo criadas que era possível fazer uma passagem do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico por dentro do Panamá. Todos os navios tinham que contornar a América do Sul, subir para chegar até os Estados Unidos e o Canadá. A ideia era fazer um canal, uma espécie de nivelamento do mar, que permitisse que os navios passassem direto por aqui, sem dar toda essa volta, e ao passarem aqui, fossem aos Estados Unidos fazer comércio, e quando fossem retornar para o Pacífico, fizessem o caminho invertido.
Foi um processo complicado, o canal foi construído, eu trouxe aqui uma imagenzinha dele lá, então você consegue perceber aqui ao meio as passagens para os navios, onde é feito o nivelamento de uma área para outra, mas para isso os Estados Unidos tiveram que influenciar bastante a política local e causar até a separação dessa região, porque o Panamá era parte da Colômbia e se tornou um país independente muito aí às custas da influência americana. Também é interessante a gente falar do imperialismo na África. Esse já aconteceu em parte por influência da Europa, muita influência europeia no caso. Existe um evento chamado de Conferência de Berlim. Esse aqui é um trechinho, aqui, uma gravurazinha da época que eu trouxe para vocês, do evento. A Conferência de Berlim foi uma sequência de reuniões que aconteceu em Berlim, onde as principais potências da Europa literalmente separaram o continente africano por regiões de interesse. Tá? A justificativa dos europeus para ocupar a África e dominar os países africanos era de que existiria uma superioridade racial e cultural da Europa, verificada aí no desenvolvimento econômico e no tecnológico, e os europeus teriam aí a obrigação de trazer os africanos para um nível superior de civilização. É óbvio que isso é só uma justificativa para que se pudesse de fato explorar essas regiões. A África é um continente riquíssimo, os europeus exploraram demais as minas de diamantes, de ouro, regiões onde foram construídas ferrovias, tudo em prol do enriquecimento, claro, e da exploração dos recursos naturais. É interessante, quando a gente explora o mapa da África, que a gente nota aí a influência da Europa, e esse foi um mapa que eu encontrei aí na internet. Infelizmente eu não consegui localizar a fonte dele, mas ele é super útil porque ele mostra cada região tendo sido dominada por qual país. A área verde pela França, a área em laranja pelo Reino Unido, que seria a Inglaterra, a área em rosa pela Itália. Ele é um mapa bem descritivo, assim, que mostra como cada região foi ocupada, e ele mostra como essa separação foi feita pelos interesses quase que exclusivamente europeus. Você repara quantas linhas retas existem na separação das fronteiras africanas, sabe? Existem pontos onde não se considerou absolutamente nenhum tipo de necessidade local. Existem casos de regiões africanas que foram separadas, países que foram criados, separando tribos que tinham laços históricos de contato e de amizade, ou até o inverso. Países que foram criados reunindo tribos inimigas. Isso gerou uma série de problemas que estão até hoje presentes na África, com rivalidades sociais, culturais muito fortes, criadas por essa interferência do europeu. Encerrando aí essa exploração que a gente faz dos casos, a gente tem a dominação europeia na Ásia. Não só europeia, porque também aí houve uma presença do Japão, que era de certa forma um país forte, e dos Estados Unidos, aqui tem uma regiãozinha marcada com as possessões norte-americanas, as Filipinas no caso, mas a principal influência aí foi sobre a Índia e a China na Ásia. A Índia especificamente foi uma possessão inglesa. A Inglaterra explorou bastante a Índia, um país muito populoso, e a Inglaterra controlou essa região durante bastante tempo. E o caso da China, que eu vou retomar aí essa gravura que eu apresentei para vocês lá no começo, que é uma gravura que mostra a China como uma pizza, e sendo fatiada mesmo pelas principais potências da Europa e pelo Japão. Aqui a gente tem representadas a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, a França, o Japão ao canto, e o chinês em cima estarrecido com a situação. A China, particularmente, sempre foi um país muito populoso, com uma população muito numerosa, e isso obviamente interessava para os países europeus. Era um mercado consumidor das indústrias que tinham se formado muito interessante, né? Para que se fossem vendidos os produtos, e ao mesmo tempo, enquanto um país populoso, a China sempre foi um país fechado, que se abria muito pouco ao comércio. A maneira que principalmente a Inglaterra conseguiu quebrar isso foi uma guerra ligada ao ópio. O ópio é um tipo de droga super específico feito da papoula, e ela causa uma sensação aí de inebriação e bastante fraqueza mesmo. A pessoa tende a ficar leve, lerda.
a Inglaterra, de certa maneira, contrabandeou muito ópio para dentro da China, especialmente partindo ali da Índia, que ela já controlava. E depois de um certo tempo, a China entrou em conflito com esses países europeus por causa desse contrabando de ópio. Essa guerra foi vencida pelas potências europeias e depois da vitória eles realmente abriram e partilharam a China entre si. Cada país ficou com uma região e cada região foi explorada por uma dessas potências, sendo uma delas Hong Kong, que é uma possessão que foi da Inglaterra até poucos anos atrás. Ou seja, a gente vê como o imperialismo teve influências a longo prazo. Eu quis aí encerrar com um resumo dos pontos principais. Eu acho sempre válido a gente retomar aí uma revisão rápida do que a gente viu, daquilo que eu acho que pode ser mais valioso para você que está se preparando para uma prova ou para quem está aí estudando esse conceito pela primeira vez. O ponto 1, que é o conceito de imperialismo mesmo, a ideia de dominação econômica, política e cultural de nações umas sobre as outras, ou seja, um país dominando e explorando o outro, numa fase de expansão do capitalismo, que é naquele momento que a gente comentou, onde os negócios econômicos foram comandados pela burguesia industrial, os caras donos das fábricas, ferrovias, etc., e a burguesia financeira, os donos dos bancos, um momento de aliança entre os dois grupos. Segundo ponto é que a rivalidade entre as nações industrializadas aflorou nessa época. Tá? Essa disputa por controle de áreas do planeta é óbvio que não foi fácil. Aquela conferência de Berlim, a disputa pelo controle da China, são todos momentos onde esses países entraram em confronto, já que, óbvio, quanto mais regiões eles controlassem, mais lucros eles podiam conseguir. Terceiro ponto, aí a gente parte para os casos de imperialismo, foi a influência dos Estados Unidos na América, no América enquanto continente, e pela diplomacia do presidente Monroe, a doutrina Monroe, e do Big Stick, o grande porrete, que de certa maneira controlou a América a partir dos interesses diplomáticos dos Estados Unidos. Quarto ponto, a partilha da África, a dominação do continente pelas potências europeias. Os principais países da Europa usavam aquela justificativa de uma certa superioridade racial e cultural para controlar a África. E o último, o imperialismo na Ásia, o controle da Índia e da China. Esse tema é importantíssimo, eu espero que esse resumo dê uma ajuda boa para vocês. Vocês vão ver quanto essa disputa entre as nações pelo controle e dominação de outras regiões do mundo vai influenciar o desenrolar da Primeira Guerra Mundial numa aula futura. Um abraço e até lá!